Muito bom dia, a graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um Maná Diário, promovido pela Igreja Batista Manaim. Eu vou pedir um favor para você, compartilhe desse vídeo, curta lá, comente sobre esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com a sua família, reflita sobre essa palavra que a gente vai explanar hoje aqui. Que você tenha um excelente dia, que o Senhor venha iluminar o seu entendimento, que o Senhor venha aquecer o seu coração. Se você ainda não baixou o app da igreja, vai lá nas lojas digitais, Manaim Alfa, baixe o app, ali tem conteúdos, pregações, ensino, células, as informações da igreja, elas estão sempre contidas nesse app e ele vai ficar ali na palma da sua mão. Eu quero refletir com os irmãos no Maná de hoje sobre dois encontros que Jesus teve. Só que a gente vai fazer um encontro, nós vamos falar sobre o encontro hoje e sobre o segundo encontro no próximo Maná. Então não perca, viu? Depois de assistir esse Maná, aguarde o próximo e você vai entender todo o cenário que a gente vai colocar aqui. Houve dois encontros na mesma localidade e dois encontros de dois personagens muito conhecidos e que geralmente a gente prega eles de forma isolada. A gente sempre prega sobre um e sobre outro. Um é Bartimeu e o outro é Zaqueu. Mas a gente vai colocar os dois aqui na mesma história porque elas pertencem à mesma história. Então, o cenário aqui, ele está lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, ali no verso 35. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo e anunciaram-lhe que era Jesus, o Nazareno. Estava passando e ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus então parou e mandou que trouxesse o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que quer que eu lhe faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. E Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. E também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Pois então nós estamos aqui no primeiro personagem dessa história, é o cego Bartimeu, e é lindo isso porque Jesus estava caminhando sentido Jerusalém, ali para ser crucificado na época da Páscoa. Só que quando Jesus se aproximava da cidade de Jericó, Jesus então encontra esse cego, o cego Bartimeu. É lindo ver isso porque quando Jesus se aproxima da cidade, ele tem um encontro com o cego. Quando ele atravessa a cidade, já quase chegando no final dela, ele tem um encontro com Zaqueu. Então ele encontra o cego Bartimeu à beira do caminho, um que era cego e enxergava, e Zaqueu, que estava escondido na árvore, que via, mas não enxergava. Um era o oprimido e o outro era o opressor. Jericó era uma cidade fronteira, era uma cidade que ficava ali localizada numa das regiões mais férteis ali da Judéia, possuía ali o Palácio de Herodes, edifícios grandes, construções, uma verdadeira fortaleza e tinha teatro ali também. Então Jericó era uma rota de comércio e de viagem. Portanto, tinha muitos turistas ali naquela região e principalmente nesse período da Páscoa. Portanto, Bartimeu, esperto que só, ficava ali à beira do caminho. Ele vivia do que os outros podiam dar. Ele vivia de esmola. Era um ponto estratégico esse, até porque naquela época aqueles que davam esmola eram conhecidos como pessoas, eram considerados justos pelas pessoas. E Bartimeu então, ele estava ali num lugar estratégico, à beira do caminho, vivendo do que o povo dava. A multidão passa, só que naquele dia foi diferente.
Naquele dia foi diferente e Bartimeu então percebe o alvoroço, o barulho, e ele então pergunta o que é que está acontecendo. E eles falam, é Jesus o Nazareno. Bartimeu imediatamente gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu não olha Jesus como o Nazareno, mas ele clama a identidade messiânica do Senhor. Bartimeu invoca o Senhor, o herdeiro do trono de Israel. Ele clama ao Messias, ele clama filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clama aquele que viria instaurar um reino de justiça, aquele que viria instaurar um reino de paz, aquele que subjugaria Roma e todos os poderosos. Era aquele que ia libertar os oprimidos, era aquele que restauraria a vista aos cegos. É a este Senhor que Bartimeu então clama. E o lindo dessa história é que Jesus, ele para. Jesus para aquela caminhada que ele está tendo, no meio do barulho, do alvoroço, no meio das vozes da multidão, ele escuta a voz do filho Bartimeu. Ele escuta a voz do oprimido Bartimeu, do miserável Bartimeu, e ele para tudo e fala, traga ele aqui, eu preciso ter com ele. Olha que lindo isso, irmãos. Jesus, ele continua escutando a voz dos filhos dele. Jesus, ele continua no meio de todo barulho, de todo ruído, ele continua ouvindo o meu e o seu clamor. E é isso que eu tenho para dizer para você neste dia. O que é que tem calado sua voz? É sua situação de miséria? Aqui Bartimeu era uma situação de miséria, um cego que vivia daquilo que as pessoas podiam dar. Um desprezado, um oprimido, à beira do caminho, nem na cidade ele estava. E é o que eu tenho para dizer para você nesse dia. O que é que tem calado sua voz? Será que os problemas rotineiros, a multidão de problemas e de situações tem feito com que Jesus ele tenha passado e você não tenha percebido? Será que Jesus de fato passou e você não percebeu? A gente precisa voltar a clamar a esse Deus Todo-Poderoso. A gente precisa clamar ao Messias Salvador. A gente precisa clamar a esse Yahvé Todo-Poderoso, que ouve a voz dos seus filhos e que para tudo, simplesmente, meu irmão, simplesmente, para ouvir a voz do necessitado. Foi isso que ele fez com Bartimeu. Ele parou o que estava fazendo, ele para e fala, traga ele, porque eu quero ver. E quando o Bartimeu chega para Jesus, Jesus pergunta, o que quer que eu faça para você? Bartimeu não titubeou. Ele não titubeou. Ele simplesmente disse, eu quero ver de novo. Eu quero ver de novo. Ele não contou histórias, ele não ficou inventando palavras para agradar ou para tentar convencer. Quando Jesus pergunta, o que quer que eu te faça? Ele logo disse, eu quero ver de novo. Jesus pergunta para você nesse dia, o que quer que eu te faça? Que você então converse com o Senhor Jesus nesse dia e que você coloque para Ele tudo aquilo que você necessita. E eu tenho certeza que Ele já parou para ouvir sua voz. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, te dando a paz. Não perca o próximo, pois nós vamos tratar de Zaqueu, o segundo encontro na mesma localidade. Aquele que o oprimido e aquele que oprimia. Nós falamos sobre o oprimido, o miserável Bartimeu, que era cego, porém enxergava. No próximo falaremos sobre Zaqueu, aquele que via, porém não enxergava. Que Deus te abençoe, fique na paz. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.